Olá, saúde a cada um dos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Vidas Silenciosas. E eu sempre gosto de lembrar os irmãos que este texto não fui eu quem escrevi. Esse texto está no Manancial, e o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não escrevi o texto, eu só vim aqui contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Amém? Então, vamos iniciar como sempre orando. Bondoso Deus, que Tu possas estar nos abençoando, para que aquilo que vamos ler e sobre aquilo que vamos refletir possa nos trazer transformação. Perdoa-nos, cuida de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nossa indicação é para ler o Salmo 137. Então vamos ler? O Salmo 137 diz assim: Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: Cante para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Amém? Bom, irmãos, esse salmo é um salmo muito triste, é um salmo de lamentação, né? Quando eles falam que tem saudade de Sião, eles estão dizendo que tem saudade do templo, né? Dos judeus lá em Jerusalém, o templo de Deus, que eles também se referiam como se fosse Sião. E eles estavam cativos na Babilônia, que foi a cidade que foi usada para que Deus os castigasse. Então, este salmo, ele descreve como os judeus lá em suas colônias, quando eles estavam perto dos canais da Babilônia, eles lamentavam terem abandonado o Senhor e estarem cativos. Então, assim, na época que eles foram avisados, eles não acreditavam na destruição do templo, não acreditavam na destruição de Jerusalém. Mas eles foram avisados por vários profetas, por Ezequiel, por Jeremias e muitos outros profetas avisaram que que Jerusalém seria destruída e eles seriam castigados. E assim, eles fazem mencionam Edom, porque Edom, além de tudo, apesar de não ir lá trazer os escravos, os edonitas, eles comemoraram a desgraça do povo judeu. Então é por isso que eles estavam muito, muito magoados. Então o versículo que o pastor Irã Lopes, que foi quem escreveu esse texto, escolheu foi o versículo 4, que diz assim: Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Porque os babilônicos, querendo rir deles, né, queriam que eles cantassem, mas eles não tinham nem motivo para cantar, né? Então, o cenário deste salmo é a Babilônia, a cidade que atingiu o apogeu no reinado do rei Nabucodonosor. E ele construiu grandes palácios e fez muitos jardins suspensos, muito famosos. Então, essa cidade, ela estava situada na região do Jardim do Éden, e ela era banhada pelos rios Tigre e Eufrates. E neste salmo, o autor reflete a profunda tristeza dos judeus no exílio babilônico, após a destruição de Jerusalém
por Nabucodonosor em 586 a.C. E este exílio, como havia sido profetizado, ele durou 70 anos. Então, 4 são os fortes sentimentos que se evidenciam neste salmo que o pastor Irã Lopes descreve. O primeiro deles é a profunda tristeza pela vida no exílio, porque era muito difícil viver numa terra estranha, sob o domínio do paganismo, com costumes diferentes da terra natal, como está no versículo 1. Outra coisa era um profundo saudosismo. Então eles tinham saudade, né, que era a dor da ausência. Eles tinham saudade do templo onde eles adoravam a Deus e do convívio com o seu povo. Uma outra tristeza que eles tinham era um profundo desejo de manter viva a lembrança de Jerusalém, pois ninguém quer esquecer da sua terra natal. E outro profundo desejo que eles tinham era um desejo de vingança. Parece meio estranho, né, nos dias de hoje, mas a gente não pode esquecer que naquela época era a época do olho por olho e dente por dente. Não era a época da graça. Então, esses sentimentos foram determinantes para que aquelas vidas se tornassem silenciosas e desesperançadas. Embora seja compreensível, a gente não pode deixar que as circunstâncias nos impeçam de adorar ao Senhor. Ainda que estejamos no exílio, nossa vida precisa louvar a Deus. Então, irmãos, eu acrescento que a situação daqueles judeus era uma situação muito, muito difícil. E hoje em dia também, às vezes, nós nos encontramos em situações muito difíceis. Então, eu imagino que esses 70 anos que eles ficaram lá na Babilônia foram 70 anos de maus tratos, né? Eles eram escravos. Teve gente que nasceu e morreu no cativeiro sem nunca saber como era a liberdade, como hoje acontece com muitas crianças sírias, né? Que nascem e morrem naquele lugar de guerra sem nunca saber o que é liberdade. E muitos judeus também foram assim. Às vezes já foram levados para a Babilônia já numa idade mais avançada, também nunca retornaram. Mas eles tinham sido alertados pelo Senhor. O Senhor havia alertado os judeus, mas eles não quiseram ouvir. Então, eles foram levando uma vida de orgias, uma vida de fazer só o que queria, não se importando, né? Quando os profetas falavam. Então, a gente tem que ter em mente assim, que se a gente foi alcançado pela graça, pela misericórdia, então a gente tem que fazer disso não uma vida sem se importar com nada, uma vida de festa pessoal, uma vida carnal. A gente tem que se lembrar que se o Senhor nos alcançou pela graça, nós temos que adorar ao Senhor e temos que ter cuidado, né? Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé para ter cuidado para não cair. Então, às vezes a gente leva uma vida como se desse as costas para a última balsa, o último barquinho que vai nos levar para longe da morte, escapando da morte. Inclusive tem uma historinha que conta, né, que um rapaz, ele era escravo de um homem e ele foi na cidade fazer compras para o seu senhor. Quando chegou lá no mercado, ele deu de cara com a morte. E quando ele olhou para a morte, ele viu que a morte estava olhando para ele como quem quer levá-lo. O que ele fez? Correu, foi para casa, foi falar com o seu senhor, falou: Senhor, o senhor me empresta um cavalo, o melhor cavalo, um cavalo rápido, porque eu encontrei a morte e eu tenho certeza que ela está me perseguindo. E o amo daquele escravo lhe cedeu um cavalo alazão para que ele pudesse sair o mais rápido possível. Ele montou no cavalo e falou: eu vou em direção totalmente oposta a esta cidade, eu vou para uma outra cidade. E assim foi. E o amo, porque sabia que não era o seu dia de morrer, foi conversar com a morte lá no mercado. E lá chegando, conversou com a morte e disse: o que está acontecendo? O meu escravo veio aqui fazer compras, você o assustou? Aí a morte falou: olha, eu não sei nem de quem que o senhor está falando, porque na verdade eu vim sim buscar uma pessoa e eu já estou atrasada, inclusive não vou ficar conversando aqui, mas não é neste local, é na outra cidade, oposta a essa.
e foi embora. Então é assim, né? Então às vezes a gente quer correr da morte, mas vai ao encontro dela, né? Como os judeus que achavam que estavam fazendo o que queriam, estavam fugindo da condenação. Assim também somos nós. Nós que fomos alcançados pela graça, nós temos que ir sempre ao encontro de Jesus, porque só Ele venceu a morte. Só Ele venceu e matou a morte. Ele ressurgiu e vive está para nos salvar, para nos abençoar e para nos conduzir. Então, assim, Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. Então, hoje, mesmo que nós estejamos enfrentando um exílio pessoal, um exílio nos tempos de pandemia, falta de dinheiro, doença, morte em família, depressão, infelicidade, solidão, seja qual for o nosso exílio, que nós possamos nos lembrar que Jesus Cristo venceu a morte e venceu tudo. E assim como os judeus um dia foram libertos e voltaram para Jerusalém, para a sua casa, assim também nós, um dia nós iremos voltar para nos encontrar e viver com Jesus eternamente. Mas enquanto este dia não chega, mesmo enfrentando qualquer cativeiro pessoal, nós temos que glorificar a Deus. Nós temos que ter certeza que a nossa recompensa está em Jesus Cristo. Amém? Bom, irmãos, eu termino lendo o final do manancial, que diz assim: que nossas vidas sejam instrumentos de louvor ao Criador. Amém? Eu termino aqui, deixando um abraço fraternal, o abraço tradicional de ursa, e a palavra de ordem que é saudades.